Olá, me chamo Matheus Costa, sou aluno de Engenharia Elétrica, fui orientado pelo professor Eduardo Peixoto e o tema do nosso projeto de pesquisa é a aplicação prática de codificadores de imagens baseados em aprendizado profundo. A gente inicia a nossa discussão falando dos codificadores tradicionais de imagens, como por exemplo o JPEG, que todos conhecem. Esse codificador divide uma imagem inteira em blocos menores. Cada um desses blocos é submetido a uma transformação linear, que no caso desse codificador é a transformação discreta de cosseno. Essa transformação mapeia os pixels e os representa, ilustra para a gente quais são as componentes de frequência horizontal e vertical que existem nesse bloco de informação. Esses coeficientes são quantizados, ou seja, o processo de quantização consiste em arredondar para valores inteiros, por exemplo, e é nesse processo que as perdas são introduzidas na compressão de imagens, o que torna esse processo irreversível. Depois, esses coeficientes quantizados eles são submetidos à codificação de entropia, que nada mais é do que uma forma de escrever essa informação de um jeito eficiente. Ou seja, coeficientes que aparecem bastante, eles são usados menos bits para representá-los e vice-versa. Vale ressaltar aqui que serão apresentados apenas, para todos os codificadores, serão apresentados apenas como imagens são levadas para bits. O processo inverso, ou seja, a decodificação, é completamente análoga. Um vídeo nada mais é do que uma sequência de imagens. E nesse contexto, essas imagens também podem ser chamadas de quadros. A primeira novidade que os codificadores de vídeos trazem é uma divisão que não é igual dessa imagem, ou seja, regiões mais redundantes recebem blocos maiores e vice-versa. Utilizando como exemplo um bloco pequeno, por exemplo 4x4, a segunda novidade traga para esses codificadores é a predição desse bloco, ou seja, o codificador vai tentar adivinhar qual é o conteúdo que existe nesse bloco. São testados vários modos de predição, o que a gente usou aqui de exemplo foi a projeção horizontal, ou seja, os pixels da esquerda são projetados no conteúdo do bloco, mas existem vários modos possíveis. Poderíamos projetar os pixels de cima, fazer médias entre os pixels de cima e da esquerda, e assim por diante. Dado o bloco original e o bloco predito, obtém-se o erro de predição, que também é chamado resíduo. E é essa informação que é submetida ao processo apresentado no slide anterior, de transformação linear, quantização, codificação de entropia. A principal vantagem de se utilizar de modelos de inteligência artificial e aprendizado profundo para tarefas de compressão de imagens é a possibilidade de se obter transformadas não lineares ou que são mais genéricas a partir desses algoritmos. Essas transformações nos permitem extrair características bastante relevantes das imagens. Devido à utilização de redes neurais para realizar esse processo, essa área ficou conhecida como codificação neural de imagens. Observando o esquemático de um dos trabalhos de maior referência na área, a gente percebe que após submissão da imagem inteira à transformada, isso aqui já é uma diferença, certo? Após submissão da imagem inteira, os próximos passos são equivalentes. Os coeficientes da transformada são quantizados e esses coeficientes quantizados são submetidos à codificação de entropia. Um outro adendo que esse trabalho traz é a incorporação de uma outra rede para a estimação das estatísticas da imagem. Isso é bastante relevante para refinar o processo de codificação de entropia dessa imagem codificada. Inspirados pelos resultados surpreendentes das redes neurais na tarefa de compressão de imagens e na eficiência dos codificadores de vídeo para a compressão dos seus quadros, os trabalhos mais recentes tentam mesclar as redes neurais com a estratégia de comprimir imagens a partir de blocos. A título de exemplo, vamos ilustrar aqui uma das primeiras abordagens, que foi a de dividir a imagem em blocos, escolher um desses blocos como bloco-alvo a ser codificado e submeter os blocos de contexto a uma rede neural auxiliar, a qual tem o objetivo de gerar a predição desse bloco-alvo. Assim como visto para os codificadores de imagem, a diferença desses blocos, alvo e predito, resulta no bloco residual. Esse, por sua vez, é submetido ao modelo neural apresentado no slide anterior e, por fim, obtendo a sua sequência de bits. Uma segunda abordagem, observada nos trabalhos mais recentes, consiste em submeter apenas o bloco-alvo, a estrutura do modelo neural usado de referência, e utilizar a informação de contexto para refinar aquela estimação aprendida das estatísticas da imagem e, por consequência, a codificação de entropia.
Essa arquitetura e toda essa ideia de usar redes neurais para compressão de imagens se mostra bastante promissora e tem uma capacidade de um dia, de fato, substituir os padrões atuais de codificação de imagem. Os trabalhos futuros nessa área consistem em, principalmente, por exemplo, encontrar uma rede que faça uma divisão de blocos não igual, como visto nos codificadores de vídeo, tornando o processo ainda mais eficiente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.